Isto é assim, nós estamos numa fase muito complicada da história. Não sei se a vossa percepção é essa, se não, mas a história da Igreja dos crentes, não é? O desvio doutrinário é profundo, do ponto de vista da vontade. Não estou agora a falar daqueles irmãos em particular, não me interpretem mal, estou a falar em termos gerais, que também os apanha a eles e apanha-nos a nós também. Deixem-me fazer só aqui um pequeno preâmbulo, portanto o nosso estudo já vou continuar. O desvio é muito grande e nós às vezes queremos tentar conciliar as coisas e conciliar com a verdade e o amor. E nem sempre é fácil nós conseguirmos levar a palavra com amor e levar o amor com palavra. Até porque, por vezes, somos ensinados e não somos da melhor forma, todos nós, ou também nós aprendemos e não aprendemos convenientemente. Eu refiro-me a coisas práticas. Vou-vos dar um exemplo daqueles irmãos em relação ao lugar da igreja. Eles, portanto, não têm qualquer, penso que, luz sobre esse assunto. Esses e outros. Temos estado também nos últimos dias, continuamos a falar com algumas pessoas sobre questões de princípios da fé, e é bom porque obriga-nos também a pensarmos um pouquinho. Eu citei apenas o caso daquele exemplo das irmãs, mas esse não é o mais importante, não me interpretem mal. Porque também digo-vos uma coisa, irmãs, o princípio, o exterior não conta muito, conta mais o interior. E também de pouco vale nós termos aparência exterior se não tivermos cá dentro do nosso coração e no nosso interior, na nossa convicção profunda, essa realidade. Não vale a pena nós termos aparências exteriores. E já que falámos das irmãs, pouco vale as irmãs cobrirem a cabeça se porventura não tiverem no seu coração o sentimento de sujeição e o sentimento, portanto, de honrar o Senhor, portanto, também com a sua atitude. E de hoje tivemos uma grande conversa esta tarde, e o irmão Carlos também veio em meu auxílio, com algumas pessoas ditas cristãs, não sei se o senhor é que sabe, e o problema aqui que se põe é sempre um problema de respeito pela palavra de Deus. E temos que pôr, e temos que impor, e nós também precisamos de aprender. Eu tenho aprendido algumas coisas com estes estudos, e temos sido, pelo menos eu tenho sido também abençoado pelo facto de poder aprofundar mais a palavra de Deus, não é? E algumas questões que eles nos põem, eu interrogo-me, porque não podemos ter a pretensão de que nós aqui somos perfeitos, que não somos. E também temos que às vezes ouvir aquilo que alguns põem e nos interrogarmos também se porventura se não podemos melhorar um pouco. E eu penso que nós podemos sempre melhorar em todas as áreas da nossa vida, do nosso testemunho. Nomeadamente aqui. Há pouco estava ali a pensar no banco e lembrei-me de um pormenor e dizer, mas desculpa-me esta vontade, e dizia, nós à quarta-feira temos uma reunião marcada de igreja e é suposto que nessa reunião, porque uma reunião de igreja, o Senhor está presente. E o Senhor está presente. Acreditam nisso ou não? Acreditam que o Senhor estava aqui e está aqui? Eu acredito. Portanto, não sou, como sabem, eu não sou carismático, mas eu acredito nisso. Carismático no sentido doutrinário, depois estou a falar com... Não está aqui nenhuma visita estranha, posso falar assim, se eu não falava. E depois lembrei-me, e alguns de nós não temos respeito nenhum pelo Senhor. Alguns de nós podíamos estar aqui e não estamos, porque escolhemos outras coisas, outros sítios, outros lugares, outros confortos, outras atividades, quando teríamos tempo mais que suficiente para as fazermos durante toda a semana, todos os dias da semana. E mesmo que não tivéssemos, poderíamos nos deitar à meia-noite ou 1 da manhã, ou levantarmos às 6 da manhã, porque quando queremos nós fazemos. Quando queremos nós fazemos. Mas não tomamos essa decisão e aqui falhamos. Aqui estamos a falhar como igreja. Estamos a falhar. Temos que pedir ao Senhor também perdão pelos nossos atos e pelas nossas atitudes, porque aqui também precisamos de chegar mais perto do Senhor. Eu tenho a convicção que estamos nos últimos dias. A apostasia é de tal maneira grande, o desvio da verdade de Deus é de tal maneira grande, a insensibilidade e o pecado é de tal maneira grande, que eu creio que estamos a viver últimos dias. Se o Senhor não vier antes, eu também já estou nos últimos dias.
Portanto, já estão nos últimos dias, mas eu creio que estamos mesmo nos últimos dias, irmãos. A apostasia e o pecado e a insensibilidade e mesmo a nossa falta de zelo, às vezes pelas coisas do Senhor, a nossa crentes, como crentes em geral. Não estou a falar para ninguém em particular e para nenhum de vós aqui esta noite. Estou a falar para nós como povo de Deus, porque a palavra de Deus diz, há uma passagem que nos diz, que eu penso que ela se aplica a todas as dispensações, que é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu virei dos céus e derramarei as bênçãos. Este é um princípio para todos. Buscarmos a face do Senhor e buscarmos a sua direção em todos os atos da nossa vida. Bom, vamos à palavra de Deus. Fiz este pequeno preâmbulo para dizer que fomos lá abaixo a Montagil e que eu gostei. Aliás, seria hipócrita se não o dissesse, porque eu na segunda-feira agradeci ao Daniel, portanto, ao Daniel Narciso, agradeci-lhe, portanto, o convite e disse-lhe que, e é verdade, que gostei de estar com eles e que agradecemos também a hospitalidade. No domingo nós fomos o dia inteiro servidos com hospitalidade. Eu comecei a hora do almoço e estive a almoçar numa casa que fui servido com uma hospitalidade tremenda. Depois saí dali, fui para o outro lado e a mesma coisa. Eu pensei, o que é que eu preciso mais? É verdade. Carta aos Colossenses, capítulo 1, até o versículo? Até o versículo 20. 20? Sim, faz favor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Eu peço desculpa, irmãos, eu cometi um lapso. Fiquemos de pé para ler a palavra de Deus. Desculpem lá que eu... E vamos voltar a ler o princípio. Desculpem lá, é um princípio também de reverência pela palavra de Deus e ela merece estudar. O seu irmão Carlos não gosta de pôr nada em cima dela, da palavra de Deus, certo? E eu, a partir daquela altura, nunca mais consegui pôr nada em cima da Bíblia. Agora sempre estou com aquele livro, me sinto das palavras dele, não posso, um livro, tenho que pôr sempre a Bíblia. Desculpem lá, vamos então voltar a ler o princípio outra vez. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade ou do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Como já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade ou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor,
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da Igreja. É o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Nosso bom Deus, queremos rogar-te agora, Senhor, que tu possas abençoar a tua palavra e que ela possa, Senhor, ser clara para os nossos entendimentos e que depois de nós a entendermos que tenhamos, Senhor, a sabedoria para podermos também aplicá-la na nossa vida. Dá-nos, Senhor, luz para que possamos também, com a tua palavra, com a tua luz, expor a tua palavra com clareza e entendimento para aqueles que andam em trevas e para aqueles que ainda estão perdidos. Senhor, abençoa, pois, a tua palavra e abençoa os teus servos que a vão ministrar, no nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos em Efésios, estamos em Colossenses, portanto, capítulo 1 e versículo 20, não é verdade? E eu gostava de tecer algumas considerações sobre isto. Mando aqui uma saudação especial para o nosso irmão Alberto. O irmão Alberto está-nos a ver aqui. Um abraço para si. Estamos desejosos que chegue a agosto rapidamente, mas também não queremos que ande rápido demais, porque o Senhor tem muita bênção pelo caminho ainda e a gente quer saborear cada uma delas. De qualquer das maneiras, o irmão Alberto daqui a nada vai dar o contributo dele sobre a passagem. Ele vai falar sobre a mensagem da reconciliação, alguns aspectos da mensagem da reconciliação, e eu vou falar sobre dois aspectos importantes sobre a mensagem da reconciliação que nós vemos aqui nesta passagem e que devemos acautelar. Portanto, o versículo 20 diz: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Bem, a primeira coisa que eu quero chamar a vossa atenção é para esta questão da reconciliação. E até é difícil eu pegar nisto, porque nem sei para onde é que é de pegar, mas tenho que pegar para algum lado. Em primeiro lugar, a reconciliação é uma mensagem. A Bíblia fala na mensagem da reconciliação, ou literalmente na nossa versão, a palavra da reconciliação. Assim como também fala na palavra da cruz, que também significa a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação, e temos vários exemplos que nós podemos ver nas Escrituras, nomeadamente, e eu gostava de, já agora, já que estamos a falar no assunto, eu gostava de chamar a vossa atenção para Colossenses 1:5, que nós estamos na passagem, quando lemos assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho. Significa pela mensagem da verdade do Evangelho. A palavra da verdade do Evangelho significa a mensagem. Muitas vezes, quando nós lemos aqui a palavra, é a mensagem da verdade do Evangelho, ou a palavra da verdade do Evangelho. Lemos também na segunda carta a Timóteo, também no capítulo 2 e no versículo 15, uma passagem muito conhecida e que nós devemos sabê-la de cor, que diz assim, diz o apóstolo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou a mensagem da verdade.
a palavra ou a mensagem. Também é muito importante. Também gostava de chamar a vossa atenção para 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13. 2ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 13. Eu há bocado mandei saudações para o nosso irmão Alberto, mas quero mandar aqui um grande abraço para o nosso irmão Dário, que está lá em Angola. E depois ao Dário, já sabes, um abraço ao Cristóvão Pedro e ao Eloy, aos dois, já sabes como é que é. No capítulo 2, versículo 13, nós lemos assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. E eu estou a ler mal, porque é a primeira carta e não a segunda, e peço desculpa. Primeira carta 2,13, estava a ler a segunda, que diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, significa a mensagem da pregação de Deus. A palavra ou a mensagem da pregação de Deus, a recebeste não como mensagem de homens, ou palavra de homens, não a recebeste como mensagem de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. E eu gostava de chamar a vossa atenção por isto. Há bocado o nosso irmão Manuel falou, isto é um pequeno parênteses que não tem a ver com aquilo que eu vou dizer, mas aproveito porque acho que é oportuno. Nós estamos a assistir a uma inversão de valores. Nós estamos a ver na igreja uma inversão de valores. E nós vemos cada vez mais a prevalecer a mensagem dos homens, palavra de homens, e não palavra de Deus. E não a palavra de Deus. Estão a ver? E nós estamos a assistir até, inclusivamente, e o nosso irmão Manuel sabe o que eu estou a falar, porque nós ainda há pouco estivemos em combate na internet em relação a isto. Nós estamos a assistir a pessoas que nós mostramos claramente o que a palavra de Deus diz, mas elas fazem ouvidos de mercador. Não é o que a palavra de Deus diz, é o que eu faço. E eu entendo que é assim. E o que é que eles entendem? Mulheres a querer ser pastoras, mulheres a querer ser pregadoras, e não abdicam disso, não cedem nisso. E quero-vos dizer uma coisa, aliás, daqui um bocado, quando chegar a casa, provavelmente, se tiver tempo, ainda vou lá pôr esses pontos nos is, estes em particular, que ainda não os pus. Quer dizer-lhes isto: minhas meninas, nós estamos a assistir a uma inversão de valores. Nós estamos a ter mulheres masculinizadas e estamos a ter homens efeminados. Os homens estão-se a tornar efeminados e as mulheres estão-se a tornar masculinizadas. E eles querem fazer o papel delas e elas querem fazer o papel deles. Despertem, acordem. E estão a suportar isto, e não há quem os cale. Depois são muitos, depois são elas e eles, fazem coro, não é? A defender o erro, a defender a mensagem de homens, não a mensagem da palavra de Deus. Este foi apenas um pequeno parênteses, mas eu gostava de deixar isto claro, que me parece importante. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 da nossa passagem, e nós temos que ser muito firmes, e não podemos abdicar. Mesmo que nos chamem o que quiserem chamar, chamem-nos o que quiserem, eu para o lado que eu durmo melhor, porque estarei bem acompanhado, percebem? Porque tenho ao meu lado indivíduos como Jeremias, no passado, como Isaías, para não falar no meu querido amigo e irmão apóstolo Paulo. Estou à espera de lhe dar um abraço ao apóstolo Paulo. Aqui não posso falar para a câmara para o apóstolo Paulo, ele está lá no céu à nossa espera e a gente vai dar um grande abraço. Mas estamos bem acompanhados, sozinhos, como todos os fiéis estiveram sozinhos. A apostasia é da maioria, a apostasia é geral. E nós temos que ser firmes, defendendo a palavra da verdade e hasteando bem alto a bandeira da verdade. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, nós lemos assim: portanto vos peço, e estou a ler mal, capítulo 1, versículo 13, estava a ler o 3, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouvistes a mensagem da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos à segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, já agora, a primeira carta aos Coríntios 1,18, que vem primeiro, talvez, primeiro aos Coríntios 1,18, a tal passagem. Sabem que aqui há uns anos atrás havia uma revista, quando eu me converti, na altura em que eu me converti, havia uma revista que tinha muito boa aparência. Eu não sei se tinha bom conteúdo. Há alguma coisa boa que eu me recordo. Mas tinha muito boa aparência para a época, estamos a falar nos anos 70, eu converti-me nos anos 70, é impressionante, não é? Eu converti-me nos anos 70, eu já sou do século passado. Mas essa revista chamava-se A Mensagem da Cruz. Essa revista chamava-se A Mensagem da Cruz. Era papel lustrado,
era uma revista um pouco mais pequena em termos de formato, de tamanho desta Bíblia, mas chamava-se A Mensagem da Cruz. Era um papel ilustrado, era muito bem concebida do ponto de vista gráfico, do ponto de vista de imagem, de fotografia, etc. E chamava-se A Mensagem da Cruz. E A Mensagem da Cruz está baseada exatamente neste versículo que eu vos vou ler, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, e que diz assim, e passo a citar, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz. Estão a ver? Nós temos aqui uma alusão à mensagem da cruz e na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, temos uma alusão à mensagem da reconciliação. E sabem que há uma relação íntima entre a mensagem da cruz e a mensagem da reconciliação. No capítulo, na segunda carta, no capítulo 5, nós lemos assim, no versículo 19. Nós já vamos ler mais esta passagem, porque este trecho de vários versículos da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, aliás, só de passagem, quero-vos dizer, para quem não sabe, que é aqui que temos a grande comissão da Igreja Corpo de Cristo. A grande comissão está aqui. A grande ordem para nós fazermos o que temos a fazer é aqui que está. Não está em Mateus, capítulo 28, não está em Marcos 16, não está em Lucas 21, não está em João, capítulo 20, nem está em Atos, capítulo 1. Está em 2 aos Coríntios, capítulo 5, porque é aqui que diz que Deus pôs em nós a mensagem da reconciliação. Temos esta mensagem. E é aqui que nós somos chamados embaixadores da parte de Cristo. E no capítulo 5, que nós vamos ler já, e depois já vamos aqui ver alguns pequenos pormenores importantes. Tudo isto provém de Deus, nomeadamente que agora estamos em Cristo, não é? Somos novas criaturas, coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isto é tudo obra de Deus. Nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada para sermos novas criaturas, para as coisas velhas passarem, não fizemos nada. Isto aqui também é uma ajuda para aqueles que têm dificuldades em lutar contra o pecado, que já são crentes e querem lutar contra o pecado e não conseguem vencer o pecado. Lembrem-se de uma coisa: vocês não o façam nas vossas forças, porque tudo isto provém de Deus. Ser uma nova criatura e deixar as coisas que estão para trás, as coisas velhas, é obra de Deus. Tudo isto provém de Deus. Não há mérito nenhum em nós. Nós não tivemos mérito nenhum na obra da nossa salvação e também não temos mérito na obra da nossa santificação. Fixem isto. Nós dependemos do Senhor na obra da redenção e também na obra da santificação. Porque sem Ele não conseguimos nada. É escusado. Podemos esforçar-nos que é remar contra a maré. E então no versículo 18 ele diz: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou. Cá está a mensagem da reconciliação. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e foi através do Senhor Jesus Cristo que a reconciliação foi feita. E já vamos ver em que tempo, no timing, na história, em que tempo é que o Senhor Jesus Cristo fez essa reconciliação, e nos deu o ministério. E cá está a nossa grande comissão, nos deu este ministério. Nota que esta grande comissão é para todos os crentes. Nos deu a todos nós, não é só a Paulo, nem a Timóteo, nem a Silas, nem a Trófimo, nem a Epafrodito, nem a Tíquico. Ele deu-nos a todos nós, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Portanto, a reconciliação dá-se através do Senhor Jesus Cristo, por virtude da sua obra na cruz do Calvário. Isto é muito importante e daqui a um bocado já vamos ver um versículo que fala disso. E já vão ver porque é que isto é importante. E vão ver porque é importante apenas em parte, não é? Porque a importância disto tem muitas facetas. Eu vou-vos apenas mostrar uma faceta da importância imensa que isto tem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, esta mensagem, ou palavra da reconciliação. Cá está a mensagem da reconciliação. Ele pôs em nós. Esta é a nossa grande comissão. E o versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esta é a mensagem da reconciliação, e é esta a mensagem que nós temos que pregar, que nós devemos pregar, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que não fôssemos feitos justiça a Deus. Voltemos a Colossenses capítulo, por favor, no capítulo 1 e no versículo 20, temos assim: e havendo feito ele a paz, pelo sangue da sua cruz, e cá está a cruz outra vez, a obra da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. A reconciliação dá-se por virtude da obra da cruz.
Mas atenção a uma coisa muito importante. Mas não é na cruz que se dá a reconciliação. É por virtude da obra da cruz, ou seja, como é que a reconciliação se tornou possível, como é que a reconciliação se efetivou, se realizou, foi por virtude da obra da cruz, mas historicamente a reconciliação não se deu na cruz. Este é um erro capital de quem não estuda a Bíblia convenientemente, porque muitos já acham que a reconciliação foi feita na cruz e, portanto, temos o Evangelho da reconciliação da cruz para cá. Não é verdade. E vocês já vão ver porque é que não é verdade. Mas eu quero chamar a vossa atenção desde já, porque isto é um assunto muito importante. É muito importante para nós termos uma compreensão saudável, inteligente e verdadeiramente bíblica, manejando bem a palavra da verdade, perceber que a reconciliação se dá pelo Senhor Jesus Cristo naturalmente, por virtude da obra dele na cruz, mas isto foi como ela se tornou possível e como é que ela se realizou, mas historicamente não foi quando se realizou. E já vamos ver o porquê disto. Eu, por acaso, tinha uma série de notas lá em casa e esqueci-me das minhas notas todas, por isso há bocado estive ali a pesquisar as notas outra vez para me reequilibrar, mas eu quero chamar-vos a vossa atenção para este aspecto que é muito importante e que vocês já vão ver. Efésios capítulo 2 e versículo 16. Carta aos Efésios capítulo 2, versículo 16, nós lemos assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E agora aqui fazemos um parênteses. Portanto, a reconciliação dá-se pela cruz. Ok? Mas isto não foi quando? Foi como? Até porque aqui, como vocês veem no versículo 16, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Mas depois, é assim, deixai-me dizer uma coisa. Há uma grande confusão na cabeça de muita gente, de muito crente, que não estuda convenientemente a Bíblia. E alguns caem em contradição. Aliás, isso é uma coisa que nós temos estado a constatar permanentemente nas conversas que temos com todos eles, ou com muitos deles, é ver a incoerência em que eles vivem um cristianismo incoerente, contraditório, exatamente por não manejarem bem as Escrituras. E eu quero chamar a vossa atenção para este pormenor, e vocês já vão ver como isto é importante, porque por um lado dizem que a reconciliação foi feita na cruz, por outro lado dizem que foi feita em Pentecostes, que em Pentecostes é que temos, calma aí, quando a igreja supostamente começou. Queridos irmãos, eu quero chamar a vossa atenção para isto. Isto já tem sido analisado e abordado várias vezes em determinados momentos aqui, e não somente aqui, mas quero-vos dizer o seguinte: em Pentecostes não temos corpo de Cristo. Como é que o corpo de Cristo pode existir em Pentecostes se o corpo de Cristo aparece com Paulo? Não há ninguém que fale no corpo de Cristo a não ser Paulo. Faz parte da revelação que Deus lhe deu. Ele converte-se em Atos 9. Como é que em Atos 2 temos o corpo? É óbvio, não é? Não é preciso ser muito inteligente para chegar a esta conclusão. Se a dispensação da graça de Deus lhe foi dada a ele, como ele diz em Efésios 3:2, se faz parte da dispensação da graça de Deus, e se a dispensação da graça de Deus é chamada um mistério, se o mistério inclui globalmente e em força a formação de um corpo do qual o corpo de Cristo é a cabeça. Isto era um mistério, que eles ia fazer uma coisa destas. Como é que em Atos 2 temos isso? Se Paulo só recebeu isto depois da sua conversão. Mas há algumas coisas mais que eu queria chamar a vossa atenção. Eu já, noutras alturas, chamei a atenção para o facto das pessoas fazerem uma grande confusão, porque em Atos 2 nós temos o batismo com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala no batismo com o Espírito Santo, em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Mas o batismo com o Espírito Santo de Atos 2 não é igual ao batismo com o Espírito Santo de que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 13. E eu estou a ser generalista nas minhas frases, estou-lhe a chamar batismo com o Espírito Santo em ambos os casos, que é assim que todos normalmente fazem, confundindo duas coisas e misturando as coisas, porque se formos rigorosos na nossa forma de as dizer, de acordo com o que está escrito, em Atos dos Apóstolos capítulo 2 nós temos o batismo com o Espírito Santo, e em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 12 nós temos o batismo pelo Espírito Santo. E ser batizado com o Espírito Santo não é a mesma coisa que ser batizado pelo Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é receber o Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito Santo é eu ser instrumento nas mãos do Espírito Santo e ser colocado no corpo de Cristo. São duas realidades diferentes. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2,
o batizador é o Senhor Jesus Cristo, Ele vos batizará com o Espírito Santo, disse João Batista, Ele é maior do que eu não sou digno de exaltar as suas alparcas, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, o batizador é o Senhor Jesus Cristo em Pentecostes, ok? Enquanto que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, o apóstolo diz que por um Espírito fomos batizados no corpo. E o Espírito é que é o batizador. Portanto, temos, apesar de ser vulgarmente chamado em ambas as situações batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como queiram dizer, em rigor, num lado temos o batismo com o Espírito e no outro lado temos o batismo pelo Espírito. Num lado o batizador é o Senhor Jesus Cristo, no outro lado o batizador é o próprio Espírito. Num lado, o objeto do batismo são os crentes, porque o Senhor Jesus Cristo batiza os crentes com o Espírito Santo, e no outro lado, o objeto do batismo é o corpo de Cristo. O Espírito pega em mim e coloca-me no corpo, fazendo-me parte integrante do corpo. E isto acontece com qualquer um que se converte, quando se converte. Portanto, estar a dizer, como alguns dizem, que o corpo de Cristo começa em Pentecostes, em Atos no capítulo 2, é um erro crasso, é um erro grosseiro, é um erro de quem não maneja bem as Escrituras. Porque, de facto, em Atos 2, não temos o Espírito Santo a batizar ninguém no corpo de Cristo. O que nós temos é o Senhor Jesus Cristo a batizar os crentes com o Espírito Santo para lhes conferir a tal virtude. Sereis batizados, não muito depois destes dias, sereis batizados com o Espírito Santo, na virtude do Espírito Santo, para ser testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, até aos confins da terra. Ou seja, para levarem a cabo a grande comissão que o Senhor lhes tinha dado na terra. Eles não conseguiriam batizar as nações, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, se o Espírito não os capacitasse a eles irem por todo o mundo, para ficarem imunes aos ataques, imunes às doenças, imunes aos venenos, imunes a tudo e mais alguma coisa, e capazes de falar nas línguas dos povos, sem ter que ir para nenhuma escola aprender. Mas, e este assunto é importante, desculpem lá, mas isto para vocês poderem ver o quadro, a questão da reconciliação, ali não há pregação da mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação, o Evangelho da reconciliação, não temos em Atos capítulo 2. O que é que eu disse? Foi pela virtude da obra da cruz. Mas não foi quando. E alguns fazem ali uma grande mistura, tanto dizem que foi na cruz e a partir da cruz, como depois já dizem que foi em Pentecostes e a partir de Pentecostes. Nada disso. A mensagem da reconciliação faz parte do pacote da dispensação da graça de Deus, que foi dado ao apóstolo Paulo. E, portanto, antes do apóstolo Paulo não temos mensagem da reconciliação. Porquê que em Pentecostes não temos mensagem da reconciliação? É muito simples. Porque em Pentecostes ainda não há inimizade. Sabem que reconciliação pressupõe inimizade. Eu não posso falar de vocês não podem falar da necessidade de eu e o Nando nos reconciliarmos, que Deus nos guarde, Nando, mas vocês não podem falar de eu e o Nando nos reconciliarmos se não houver amizade entre nós os dois. Porque havendo amizade como há, venham cá falar da reconciliação. Reconciliação de quê? Se nós somos amigos. Certo, Nando? Claro. Mas podemos falar em termos de reconciliação entre mim e o Nando se houver alguma inimizade entre mim e o Nando. Portanto, reconciliação pressupõe inimizade. Em Pentecostes nós não temos inimizade. Porquê é que nós não temos inimizade? Dirão vocês assim, os gentios já muitos estavam em inimizade com Deus. É verdade, mas os judeus não. Mas os judeus não crucificaram o Senhor Jesus Cristo? Crucificaram. E o que é que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E foi-lhes dada uma nova oportunidade. E por isso as relações de Deus com a nação de Israel continuavam intactas. E Deus continuava a falar àquele povo. E em Pentecostes nós vemos Deus ainda a falar àquele povo. Em Atos 2, em Atos 3, Deus dirige-se àquele povo, querendo que aquele povo se arrependa e se converta. Portanto, as relações entre eles, da parte de Deus, estão intactas, invioladas. Não há inimizade ainda. A inimizade em relação à nação de Israel vai acontecer mais tarde. E a inimizade total só acontece em Atos 28, quando o apóstolo Paulo diz: visto que rejeitais a salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Portanto, nós ali não temos inimizade. E se não temos inimizade, não podemos ter reconciliação. Não se pode falar em reconciliação não havendo inimizade. E para haver inimizade, a inimizade não é só de uma parte. Não pode haver só inimizade dos gentios, tem que haver inimizade dos judeus. Porque o Evangelho da reconciliação é para todo o mundo. O Evangelho da reconciliação não é para uma das partes. O Evangelho da reconciliação é para ambos. O que é que nós temos em Efésios 2,16? E por isso é que eu parei aqui. Lemos assim: e pela cruz reconciliar ambos. Não é reconciliar só gentios,
não é reconciliar só os judeus, mas reconciliar ambos em um corpo, matando com elas as inimizades. Cá está a inimizade. Não havendo inimizade não há reconciliação, mas havendo inimizade há reconciliação. A nação de Israel ainda não estava em inimizade com Deus naquela altura. Ou seja, eles estavam, mas Deus é que não os considerava como tal ainda. Ok? E este assunto é um assunto que me parece importante. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, rapidamente, nós lemos assim. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Lemos assim. Isto é, nós já lemos estes versículos, não é? Que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E nós lemos assim, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo quem? Os judeus? Reconciliando consigo quem? Os gentios? Não, o mundo. Judeus e gentios. Estão a ver? Reconciliando consigo o mundo. É o que nós lemos ali nesta passagem. Em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 10, na Epístola aos Romanos, no capítulo 5 e versículo 10, o apóstolo também fala nesta verdade da reconciliação e, mais uma vez, notem a questão de inimizade associada. Isto não quer dizer absolutamente, versículo 10 do capítulo 5 de Romanos, isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo ou com os avarentos. Estou a ler mal, perdão. Estava-me a soar a Coríntios, e é verdade. 5:10, lemos assim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, para haver reconciliação tem que haver inimizade. Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu Filho. Isto foi como? Não foi quando? Ok? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E também lemos em Romanos 11:15, já que estamos aqui, Romanos 11:15, o apóstolo também na carta aos Romanos, no capítulo 11 versículo 15, toca nesse mesmo assunto e diz assim, porque se a sua rejeição, está a falar dos judeus, está a falar da nação de Israel, se a rejeição da nação de Israel é a reconciliação do mundo, vocês lembram-se de eu ter falado de inimizade? Que é preciso inimizade para haver reconciliação? E vocês lembram-se que eles estavam em inimizade, mas Deus ainda não os tinha posto de parte? Porque a reconciliação tem a ver com inimizade e tem a ver com outra coisa, rejeição. Eles ainda não estavam rejeitados. Mas quando eles são rejeitados devido à inimizade, quando eles são rejeitados por Deus, pela sua... já não sei onde é que eu estou. Versículo 15. Obrigado. Porque se a sua rejeição da nação de Israel é a reconciliação do mundo, porquê é que a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo? Porque os gentios, como eu disse, já há muitos estavam inimizados com Deus. Só faltavam eles juntarem-se. A partir do momento que a nação de Israel se rebela com Deus, ficou todo mundo em rebelião contra Deus. E por isso, o Senhor Jesus Cristo, quando Estevão é morto, está em pé já. Porque o Pai tinha-lhe dito, ficas em pé, ficas sentado até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E os inimigos é inimizade, inimigos, até que eu ponha com os teus inimigos. E os inimigos é judeus e gentios. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas já agora isto é importante referir isto, porque existe o Salmo 2. E o Salmo 2, que é um salmo muito importante, que fala sobre esta matéria. Eu peço desculpa, mas para se perceber isto tem que se falar nisto. E tem que se dar o quadro completo. No Salmo 2, nós temos assim, porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Temos aqui rebelião, temos aqui inimizade. Mas, eu não sei se vocês já repararam, mas este Salmo 2 é citado pelos apóstolos em Atos capítulo 4 em oração. Quando Pedro e os outros estão a orar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, eles citam este Salmo. E já viram como é que a Bíblia se interpreta ela própria? Quem lesse apenas o Salmo 2 e não tivesse mais nada na Bíblia, ficava sem perceber muito bem o que é que o Salmo 2 diz, porque o Salmo 2 diz, porque se amotinam as gentes, e os povos imaginam coisas vãs. E a gente pensa assim, isto é uma redundância. As gentes, que são as nações, se amotinam, e os povos, que são as nações, redundância, imaginam coisas vãs. Não é verdade. O que o Salmo 2, versículo 1 está a dizer e quer dizer é isto. Porque é que os gentios se amotinam, que são as gentes, e os povos é Israel. É Israel. Não sabiam? Pensavam que eram os povos das nações. Eu tenho que vos mostrar para vocês verem com os vossos olhos. Vejam lá, por favor,
o que nós temos em Atos dos Apóstolos, se não estou em erro, no capítulo 4, quando eles estão a orar, não é? Eu penso que é em Atos 4, onde é que eles estão a orar? Aqui em Atos 4. Portanto, acho que é a partir do versículo 23, exatamente. Versículo 24. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Sabem que eles estavam altamente a ser perseguidos. Eles tinham acabado de ser presos. A inimizade estava assanhada da parte dos judeus. Mas ainda não estavam rejeitados. Mas olhem o que é que eles dizem aqui, citando este Salmo 2. Diz eles assim: que disseste pela boca de Davi teu servo, eles em oração, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Querem ver a interpretação disto? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntam uma a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os gentios e quem? Os povos de quem? De Israel. Os povos são os povos de Israel, que é o que diz claramente a interpretação, e eles percebiam mais a orar do que nós a estudar. Que é uma coisa impressionante. Eles percebiam mais das Escrituras a orar do que muitos a estudar. Bem, voltando à passagem que eu estava a citar, e eu estava a citar Romanos 11:15, portanto, pela sua rejeição de Israel, veio a reconciliação do mundo. Portanto, temos aqui dois pormenores importantes para haver evangelho, da reconciliação. É inimizade, sem ela não podia haver evangelho da reconciliação, e rejeição. E isto só acontece com o apóstolo Paulo. Portanto, antes do apóstolo Paulo, isto não acontece. Outra coisa muito importante, no versículo 21 da nossa passagem, porque nós paramos no 20, mas o 21 está relacionado com isto e eu quero que vocês deem lá uma espreita dela. Lemos assim, capítulo 1, versículo 21, que ele diz assim, portanto vou ler o 20 e o 21 juntos, ok? O 20 diz assim: e havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, ok? A vós que noutro tempo erais estranhos e inimigos. Quando se fala em reconciliação, há inimizade. E inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Um pequeno pormenor. Agora, não antes, contudo, vos reconciliou. Isto é muito importante. Evangelho da reconciliação está relacionado com inimizade e este facto é também enfatizado no próprio contexto da carta que nós estamos a analisar. Por último, em relação a este ponto, gostava de vos ler Lucas capítulo 13. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, como vocês vão verificar, nós lemos o seguinte nos versículos 6 a 9. E então, sabem o que acontece? Muita gente pensa que foi na cruz que se deu, historicamente, a reconciliação, mas não foi na cruz. Isso foi como? Foi por virtude da obra da cruz, mas historicamente não foi na cruz. No versículo 6 nós lemos assim, e diz esta parábola. Uma parábola do Senhor Jesus Cristo. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Já repararam uma coisa curiosa? Há aqui pormenores que são interessantes. 3 anos, o ministério do Senhor Jesus Cristo. Há 3 anos que venho aqui procurar, não acho fruto nesta figueira. Sabem que a nação de Israel é comparada a uma figueira. É comparada a uma videira. E é comparada a figueira, videira, figueira e oliveira. Portanto, são 3 árvores que são simbólicas nas Escrituras da nação de Israel. A oliveira, a figueira e a videira. Aqui temos a nação de Israel como uma figueira. Não tinha fruto. Tal como o Senhor. Ele veio cá e não havia fruto. Eles não davam fruto. E estavam a ocupar a terra inutilmente, porque supostamente eles deviam estar a ocupar a terra para serem uma bênção para todas as famílias da terra. E não estavam a ser. Estavam a ocupar a terra inutilmente. Como ainda hoje estão lá a ocupar a terra inutilmente. Ainda estão a ocupar a terra inutilmente, porque não estão a cumprir os desígnios que o Senhor tem para eles. Mas o versículo da nossa passagem diz assim: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta! Porque ocupa ainda a terra inutilmente. Isto é cruz. E sabem de uma coisa? Muita gente pensa que foi aqui na cruz que se deu a tal inimizade e a rejeição. Corta! Mas não foi.
De facto, mereciam. Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. O que é que nós vamos a seguir no versículo 8? E respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterco. Mais uma oportunidade. E se der fruto, ficará. E se não, depois já a mandarás cortar. Portanto, o corte não foi imediato. Deixa mais um ano e então vamos lhe dar uma oportunidade. Foi tremendo. O Espírito Santo veio com uma força. O Espírito Santo veio com uma força e deu uma força a Pedro e aos outros para acabar, para como é que diz aqui, para utilizar a linguagem, para escavar, para estercar, isto é, para adubar, para lhe dar as condições ótimas para ela dar fruto. Eu digo-vos uma coisa, eles nunca tiveram condições tão boas como em Pentecostes para poderem dar fruto. Mas falharam. E finalmente foram cortados. Isto só para chamar a vossa atenção para isto. Portanto, em Pentecostes, nós não temos a mensagem da reconciliação, porque é um outro pormenor que eu não disse. Olhem para a mensagem que Pedro prega. E quando vocês em Pentecostes veem a mensagem que ele prega, Pedro em Pentecostes, quando está a pregar, não contempla os gentios, não repararam? Ele só fala aos judeus. Só fala aos judeus com quem Deus ainda tinha relações. Não é para a mensagem da reconciliação. Ele está a falar com os judeus não para pregar-lhes a mensagem da reconciliação, mas deixai-me dizer, para lhes pregar a mensagem da acusação. Não era a mensagem da reconciliação, era a mensagem da acusação. Vós crucificaste o príncipe da vida. Arrependei-vos. Enquanto que a mensagem da reconciliação não é acusatória, é ilibadora. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A boa notícia da graça. Cristo morreu pelos vossos pecados. Agradecei-lhe. Não é? És culpado disso. Nós sabemos que somos culpados, que os nossos pecados nos levaram à cruz. Sabemos isso tudo, mas a mensagem é libertadora, não é acusatória. Mas, se vocês repararem no capítulo 2, vocês veem ele a falar à nação, ele pôs-se de pé no versículo 14, não é? E diz, varões judeus. Está a falar a quem? Varões judeus. E continua por aqui fora, e agora não tenho tempo para andar aqui versículo 22. Varões israelitas. Já viram quem é a audiência dele? Varões judeus. Varões israelitas. Isto não é a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação é para todo mundo. É para todos, indistintamente, judeus e gentios. E continuem e vejam, porque não tenho tempo para mais tarde, mas se vocês continuarem para ali abaixo, vocês veem que ele está a falar apenas aos judeus. E quando vocês ouvem falar, estavam ali pessoas da Bitínia, da Capadócia e de várias partes do mundo. Essas pessoas que lá estão não são gentios. São judeus que viviam nessas partes do mundo e que tinham ido adorar a Jerusalém. Ali não há nenhum gentio identificado, só judeus. Portanto, eu acho que não me esqueci de nada assim fundamental relativamente a esta questão da mensagem da reconciliação que eu queria chamar a vossa atenção. E por último, por último nada. Outra parte eu falo, já está na hora. Eu da outra parte, se calhar falo para a semana, se Deus quiser, mas posso falar já, também não custa nada. E arremato já, espera só um bocadinho. Que é o seguinte, já repararam que o versículo 20 diz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus e na terra. Prezados irmãos, nós temos que combater as heresias. E temos que estar atentos. E não pensar que as heresias estão longe. E não pensar que as heresias estão assim a uma distância inalcançável ou inatingível, que não nos atinjam. As heresias estão mais perto do que aquilo que vocês podem imaginar. E nós temos que ser firmes no anúncio da verdade para nos protegermos da mentira. Eu não sei se vocês leram hoje a parábola que eu publiquei em vários sítios, ainda vou publicar se calhar no site da igreja, uma parábola judaica, que é a parábola da verdade e da mentira. Não sei se vocês leram. Foi nos combates que eu meti lá. Então, eu vou-vos dizer, eu até disse lá aos meus subordinados, eu contei-lhes essa parábola com a aplicação de vida para eles. Mas eu queria vos dizer o seguinte, a verdade e a mentira um dia encontraram-se. E a mentira virou-se para a verdade, por outras palavras. A parábola diz mais ou menos isto, eu não vou fugir ao contexto da parábola judaica. E a mentira virou-se para a verdade e disse assim, olha, na verdade, hoje está um dia
está um dia magnífico, isto hoje vai estar num dia fantástico. A verdade meio desconfiada, porque era a mentira que estava a falar, foi à janela ver se era verdade. Não fosse estar a chover ou ameaçar chuva. Não, ela olhou o céu limpo e tal, estava espetacular, ok, está bem, ok. Olha, dona Verdade, disse a mentira, hoje está um dia, está muito calor, não está? E a dona Verdade, ela começou a pensar bem no caso e disse assim, realmente está calor, hoje está muito calor. Olha, e se nós fôssemos ali ao rio, mandarmos lá um banho, um mergulho, vamos nos refrescar e vamos mandar um mergulho ali no rio e tal e não sei o quê. Bem, a verdade, perante aqueles factos que estavam ali a ser demonstrados, ou provados, ou evidenciados, resolveu ir com a mentira para o rio. Quando chegaram ao rio, a mentira chega lá, despiu-se naturalmente das suas roupas e mandou um mergulho para o rio. A verdade, disse assim, por que não? O dia está bonito e está mesmo calor, também tirou a sua roupagem, as suas roupas e também mandou um mergulho para o rio. Sabem o que é que aconteceu? Mal a verdade entrou no rio, a mentira saiu do rio e pegou nas roupas da verdade. Pegou nas roupas da verdade e a mentira saiu para ali fora vestida com as roupas da verdade. É evidente que a verdade ficou aflita porque se apercebeu da situação e saiu para fora da água também, não é? Mas depois, que roupas é que ela tinha? Não tinha as suas roupas. As roupas que lá ficaram foram as roupas da mentira. Mas ela, honesta como ela era, íntegra como ela era, disse assim, eu as roupas da mentira é que não visto, porque eu sou a verdade. Então, saiu nua. E foi nua por ali fora. E é por isso que as pessoas preferem, hoje em dia, uma mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. E quando nós dizemos às pessoas a verdade nua e crua, as pessoas não gostam. Preferem beber a mentira vestida de verdade. E não preferem a verdade nua e crua. Epá, mas nós estamos aqui para a verdade nua e crua, não é, Manel? Estamos aqui e mais nada. Pronto. E estava eu a dizer que a heresia está mais perto daquilo que vocês imaginam. E não facilitemos. Sabem porquê? Vou-vos só dar um exemplo. Quem é que diria aqui há algum tempo atrás, quando eu me converti nos anos 70, quem é que diria, ou imaginaria, ou sonharia haver divórcio no meio do povo de Deus? Divórcio no meio dos crentes? Nem pensar. Não, isso estava completamente fora do horizonte. Hoje em dia, parece que virou moda. E ninguém diz nada. Pastores que se casam e recasam e voltam a casar, ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Relações ilícitas, ilegítimas, condenadas por Deus, e ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Está tudo uma boa. Anda tudo a dormir. Está tudo anestesiado. Os valores estão todos a inverter-se. Mas não é só na questão do divórcio. É na questão do pastorado feminino. Por exemplo, ninguém diz nada. E por que não? E reparem como a mentira é subreptícia. Desde que a mulher esteja sujeita ao pastor homem, ela pode ser coadjuvadora, nada proíbe. Ela tem que estar sujeita... Pode ser? Pastora. Desde que ela, o marido seja pastor, ela pode ser... Sim, desde que depois. E começa assim devagarinho, percebem? Começa assim devagarinho. Até que depois torna-se como aquela Kuhlman, não é? Que na internet estavam lá a falar uma tal Catherine, se não estou em erro, Catherine Kuhlman, que é uma grande pastora americana, realizadora de milagres, altamente seguida e exaltada por não sei quantos, mas tiveram que me ouvir a verdade, quer dizer, eu não me pude calar, porque eu tive que dizer lá claramente como é que aquela indivídua foi casar com um homem divorciado, não é? E a seguir divorcia-se dele. E mais, curava tanta gente, mas morreu com problemas de coração e não foi capaz de se curar ela própria. Estes indivíduos têm que ser denunciados como charlatães, como enganadores. E estas verdades, estas mentiras, estas heresias estão mais perto do que aquilo que vocês imaginam. Quem diria, não é? Quando eu me converti, que algum dia esta questão se colocasse. Tanto uma como a outra e muitas outras. Quem diria, não é? Mas nós temos de estar atenção. Sabem que uma das grandes heresias que só aconteciam, vocês é que não andam a ficar muito atentos, só aconteciam no meio dos grandemente hereges, não é? Porque há grupos altamente hereges que nem são considerados cristãos, que as propagam, que é a reconciliação universal. Quer dizer, no fim, quando tudo acabar, está tudo reconciliado com Deus. No fim, não vai haver condenação, no fim vão ser todos recuperados, no fim vão ser todos salvos. Isto chama-se reconciliação universal.
Mas sabem de uma coisa? Ainda há pouco tempo, um pastor sonante, é por isso que quando esses indivíduos vêm com pastores sonantes, eu fico logo de pé atrás. E até oro de dizer, Deus guarda, porque era tão sonante que é melhor tu o guardares, porque ele vai ser altamente tentado. Um pastor sonante, que é um tal Driscoll, eu digo o nome, que é para ninguém, não me lembro agora do primeiro nome dele, mas ele é Driscoll, qualquer coisa Driscoll, que era um indivíduo altamente famoso, altamente bem falante, um discurso fantástico, fluente, galvanizador, cativante, motivador, eu sei lá as qualidades que o homem tinha a falar. E de repente começou a ensinar a reconciliação universal. Começou a ensinar a reconciliação universal, sabem? E caiu em desgraça. E caiu em desgraça, mas caiu na graça de muita gente. E é assim que a mentira vai avançando. E sabem que esta questão da reconciliação universal, eles vêm buscar suporte à Bíblia. Os espíritas vêm buscar suporte à Bíblia. Os católicos idólatras vêm buscar suporte à Bíblia. Os adventistas, sabatistas, heréticos e perdidos vêm buscar suporte à Bíblia. E muitos outros istas que por aí andam, e ismos, vêm buscar suporte à Bíblia. A reconciliação universal, eles vêm buscar suporte à Bíblia ao versículo 20. Sabe o que diz o versículo 20? Diz assim: e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então, no fim, tudo vai ser reconciliado. Todas as coisas é tudo. Já viram qual é o argumento deles? O problema deles, e nós temos de estar muito atentos, temos de estar muito seguros, cuidado com a reconciliação universal que é propagada por muitos grupos, está na parte final da passagem que diz assim: tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E isto é a chave para nós percebermos que os perdidos não vão ser todos reconciliados com Deus. Porque em Filipenses, no capítulo 2, eu quero que vocês leiam, nós lemos assim, capítulo 2, versículo 10. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou, ao Senhor Jesus Cristo, soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, ao nome de Jesus já de se dobrar todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Os que estão nos céus são uns, os que estão na terra são outros, e depois há uns outros que estão debaixo da terra, que estão no inferno. Os perdidos vão ser subjugados, e eles vão ter que dobrar os seus joelhinhos e vão ter que confessar que Jesus é Senhor. Mas aqui não temos três grupos. Os três grupos é céus, terra e debaixo da terra. Mas na reconciliação, já repararam que só tem dois grupos? No capítulo 1 e no versículo 20, nós lemos reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, mas não pensa que isto é um cheque em branco, todas as coisas. Porque a seguir diz quais são. Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E nós sabemos bem como a obra do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier em poder e grande glória para reinar, vai afetar os céus e a terra e vai fazer a intercomunicação e a reconciliação de todas as coisas que há nos céus e na terra. Vai ser uma coisa fabulosa. Mas onde é que estão as coisas debaixo da terra, que são os perdidos? Não estão cá, para não, na reconciliação. Na subjugação estão, mas na reconciliação não estão. Compreendem? Era só isto que eu queria dizer. Desculpem. José, eu sei que tu queres fazer uma pergunta, mas já se calhar... Ainda queres fazer a pergunta? Quando é, digamos, absurdo? Sim, no fundo, a pergunta do nosso irmão José é se o quando da reconciliação sai Atos 9. Eu creio que sim. Porquê? Porque em Atos 8 temos o mundo todo em rebelião com Deus. E em Atos 9, Deus resolve revelar um segredo, que era antes do juízo cair sobre todos, judeus e gentios, não é? Jesus já estava em pé, em Atos 7, e depois em Atos 8 temos ali o Estevão a ser morto, em Atos 7 e 8, e em 9 o Paulo converte-se. Portanto, o Senhor estava em pé para vir julgar. Estava sentado, Deus esteve sentado até que o Pai fizesse com que os inimigos estivessem debaixo dos pés. Quando Estevão ouviu o céu aberto, e Jesus em pé, não é como alguns dizem que Jesus queria honrar a fé de Estevão, estava lá para recebê-lo. Muitos Estevãos têm havido ao longo da história, se calhar mais importantes do que Estevão, e o Senhor não se levantou para os receber. O que nós temos ali é o até do Salmo 110, versículo 1, cumprir-se. Senta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o até chegou. Os céus abriram-se, ele viu os céus abertos, que é o que temos em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, quando o Senhor Jesus Cristo vier para reinar, os céus abrem-se,
E aquele que vem num cavalo branco julga juízo e peleja guerra com justiça vem. Não é? E isso aconteceria ali. Só que o Senhor interrompe ali a profecia, abre um parênteses, resolve revelar o segredo da sua graça e diz, antes do juízo cair sobre todos, eu vou dar oportunidade a todos. E vou já dar a demonstração da minha intenção, salvando o líder da rebelião, que por sinal era judeu e gentio em si mesmo. Que era um protótipo exemplar em tudo, quanto àquilo que Deus queria fazer. Porque Paulo era judeu de sangue e gentio de nacionalidade, como vocês sabem, era romano. E então, Paulo, depois mais tarde, da hora do seu testemunho, diz, eu fui salvo, por exemplo, de todos os que depois de mim, primeira carta a Timóteo, para que todos, capítulo 1, acho eu, como exemplo, para todos os que depois de mim hão de querer para a vida eterna. Portanto, ele é o protótipo, é o exemplo de todos os que a partir dele hão de querer. A Bíblia até, inclusive, nisto, coloca Marcos, só os distritos é que não vêem. E, portanto, o primeiro a ser beneficiado da mensagem da reconciliação é ele. E depois os outros todos a partir dele. Portanto, acho que, respondendo à tua pergunta, acho que é isso. Sim? Eu sei. Temos que parar, José, porque já é muito tarde. É muito tarde. Desculpa lá. Não, fica para depois. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico. Colossenses, capítulo 1, verso 20. Diz assim, e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz. Louvamos ao Senhor através das Escrituras e por cada irmão que estuda a Bíblia com esse interesse. Mas qual é o seu interesse verdadeiro em ir à igreja, em estudar a palavra de Deus? É adorar ao Senhor ou existem outras razões por trás da sua motivação? Por essa parte do versículo podemos destacar a mensagem do apóstolo Paulo, que é diferente daquelas mensagens que foram apresentadas no Evangelho. Podemos destacar as diferenças entre as mensagens de Paulo e de Pedro, mas vamos destacar alguns pontos. O Evangelho de Paulo, ele é separado, ele é distinto dos concertos que Deus fez com Israel. O Evangelho do Reino, pregado nos Evangelhos, e que tinha o sentido da aliança de Deus com Davi, prometendo um governo, um reino, segundo o livro de Samuel, no capítulo 7, tem este acordo, esse pacto, esta aliança. Prometia a libertação política e ainda estabelecer um governo. Mas não é esta a mensagem do apóstolo Paulo que estamos vendo e estudando em Colossenses, e mesmo em suas cartas. O Evangelho de Paulo, ele remonta além de Davi, falando de um reino, de um governo. Ele vai até Abraão circuncidado. E ali estava em vigor o pacto da promessa. E a mensagem de Paulo vai além da promessa, onde existia um pacto de terra, de território e de bens materiais, principalmente. O Evangelho de Paulo remonta, então, a Adão da época da incircuncisão, em Gênesis, no capítulo 15. E aí sim é declarado que o homem é justificado pela fé. Portanto, você pode perceber que a mensagem de Paulo vai andando atrás da história de Israel, procurando a raiz do problema do homem, para estabelecer, então, a sua real mensagem. Remonta antes mesmo da incircuncisão de Abraão, mais atrás ainda, falando até Adão. E aí nós vamos encontrar o cabeça da velha e arruinada natureza, criação, e coloca os crentes pecadores, agora sim, reconciliados em Cristo, o cabeça da nova criação. Remonta até antes da fundação do mundo a mensagem do apóstolo Paulo e nos dá os segredos da vontade de Deus no seu poderoso programa de redenção.
Veja que ele é baseado na crucificação de Cristo Jesus, profetizada pelos profetas do Antigo Testamento. Mas, veja, sua mensagem era um segredo não revelado aos profetas, um segredo da sua eficácia, da sua eficiência, naquilo que a cruz de Cristo iria proporcionar à humanidade. Sua mensagem é pregada tendo como objetivo a formação do corpo de Cristo e não estabelecer um reino messiânico aqui na terra para a igreja. Muitos confundem estas mensagens, boas notícias, por isso há tanta confusão e tantas pessoas decepcionadas, desiludidas, desinteressadas com a religião ou com a palavra de Deus, com a Bíblia. O Evangelho de Paulo, como sua mensagem de reconciliação, que podemos ver aqui no verso 20 de Colossenses capítulo 1, volta então a Adão. E Paulo faz isso em Romanos, no capítulo 5, no verso 10 até o verso 21, ele mostra exatamente a raiz do problema. Com Israel posto de lado, agora então Deus trabalha e revela ao apóstolo Paulo como viver no mundo afastado de Deus e um mundo em rebelião contra Deus. E não é esse o mundo que vivemos agora, semelhante aos dias de Paulo e que também semelhantes aos dias de Adão? Paulo viu o mundo inteiro por natureza em Adão, mas ele vai colocar em Cristo Jesus, onde podemos ter a reconciliação e a paz. O mundo de Adão era um mundo destituído de paz, em guerra, e um mundo conturbado e destinado à morte. Por fim, o seu evangelho, o evangelho do apóstolo Paulo, o evangelho que traz a reconciliação, tirou o homem de Adão e colocou em Cristo, nos tirou da rebelião e nos trouxe a reconciliação. E conta quantas coisas ainda temos a dizer sobre a reconciliação. Nos tirou do desespero e nos traz e nos oferece agora a paz. Quando Cristo, nos últimos momentos no cenáculo, conversava com os discípulos, em João capítulo 14, no verso 27, Jesus se despediu deixando a sua paz para os discípulos. Algo intrigante para alguns deles que não entendiam a mensagem da cruz, conforme Lucas 18:34. Muitos ficaram agitados, indignados, sem entender o gesto de Jesus. Agora pense um pouco, Jesus está para deixá-los? Poderia deixar alguma herança? Podia deixar a sua oficina de carpintaria? Podia deixar tantas outras coisas de benefício para os seus amigos, os discípulos, e Jesus deixou aquilo que de maior valor um homem pode ter: a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.